O mundo de hoje é barulhento, não apenas o barulho das ruas, das notificações, das vozes externas, mas principalmente o barulho interior, pensamentos acelerados, preocupações que não cessam, dúvidas que gritam dentro da mente. É nesse cenário caótico que tantas pessoas se sentem perdidas, cansadas e sem direção. Mas existe um segredo espiritual que poucos estão dispostos a buscar: o poder do silêncio. O silêncio é muito mais do que a ausência de som. É o espaço onde a alma se reconstrói, onde o coração encontra paz e onde a voz de Deus se torna audível. Talvez você já tenha tentado preencher o vazio da alma com distrações. Buscou no trabalho sem fim, nas redes sociais, nas conversas superficiais, em conquistas materiais. Tudo isso pode trazer um alívio momentâneo, mas não cura a raiz da inquietação, porque a verdadeira reconstrução interior não vem de fora, mas de dentro, e só acontece quando você aprende a parar, a silenciar e a se abrir para o que é eterno. O silêncio é um portal. Quem entra nele com disposição sincera descobre algo que o mundo jamais poderá oferecer: clareza. O silêncio tira as máscaras, ele revela quem você realmente é, além das expectativas dos outros, além dos papéis sociais, além das pressões externas. No silêncio, você se depara com sua essência, com suas feridas, com suas forças escondidas. E é nesse encontro que começa a reconstrução, porque não há cura sem verdade, não há propósito sem autoconhecimento, não há transformação sem encarar aquilo que você vinha evitando. Mas o silêncio não é apenas introspecção psicológica, ele é também um canal espiritual. É no silêncio que você se torna receptivo à voz de Deus. A Bíblia nos mostra em diversas passagens que o Senhor não fala em meio ao barulho, mas em meio à calma. Elias não ouviu a voz de Deus no vento forte, no terremoto ou no fogo, mas em uma brisa suave. E essa brisa só pode ser percebida por quem está disposto a silenciar. O mundo grita, mas Deus sussurra, e apenas os que aquietam a alma conseguem ouvir. Reconstruir-se no silêncio é um processo. Primeiro, você precisa aceitar que o barulho externo e interno não podem ser eliminados de uma vez. É preciso disciplina para criar momentos de pausa no dia. Isso pode ser feito ao acordar, antes de dormir ou em pequenos intervalos. O importante é decidir reservar um espaço para estar consigo mesmo e com Deus, sem distrações. Esse momento, quando repetido com constância, se torna um alicerce para a alma. É nesse espaço que você começará a perceber que não está sozinho. O silêncio revela presenças sutis, revela o amparo espiritual que sempre esteve ao seu lado. Você começa a entender que muitas das respostas que buscava fora já estavam dentro de você, esperando para serem ouvidas. A intuição se fortalece, os pensamentos se organizam, as emoções se equilibram. O silêncio não elimina os problemas, mas te dá clareza para enfrentá-los de forma diferente. Muitos têm medo do silêncio porque não querem encarar suas próprias feridas. Preferem o barulho constante, porque ele distrai, ele impede que percebam o vazio ou a dor. Mas sem enfrentar essas feridas, não há como se reconstruir. É como uma casa que precisa ser reformada. Você não pode apenas pintar as paredes, precisa olhar para as rachaduras, para os alicerces. O silêncio é esse olhar profundo, é a coragem de ver o que está quebrado para então permitir que Deus reconstrua. E é nessa reconstrução que o propósito começa a se revelar, porque o propósito não é algo que você inventa, é algo que você descobre. E essa descoberta não vem do barulho do mundo, mas da conexão com a fonte. Quando você silencia, começa a perceber quais são os dons que recebeu, quais são as paixões que ardem no seu coração, quais são as pessoas que você está destinado a impactar.
O propósito não é apenas uma missão externa, mas a expressão daquilo que Deus plantou dentro de você. Marco Aurélio, o imperador estoico, escrevia em seus diários que a alma encontra paz quando se alinha ao que é natural e verdadeiro. Essa é uma verdade que atravessa os séculos. O silêncio nos leva de volta ao essencial. Ele nos lembra de que não precisamos carregar o peso do mundo sozinhos. Ele nos mostra que não precisamos estar em todos os lugares, fazendo todas as coisas, agradando todas as pessoas. O silêncio nos ensina que basta estar em sintonia com o propósito divino e todo o resto se organiza. Por isso, se você sente que está perdido, que sua vida perdeu o sentido, que sua alma está cansada, a resposta pode estar mais próxima do que imagina. Não está em mais informações, mais distrações, mais correria, está em parar, respirar e ouvir, está em abrir espaço para o silêncio, porque é ali, nesse espaço aparentemente vazio, que Deus fala. É ali que a alma se reconstrói, é ali que você encontrará o caminho de volta ao propósito para o qual foi criado. E lembre-se, o silêncio não é isolamento, não se trata de se afastar do mundo, mas de se aproximar do essencial. Não é fugir das responsabilidades, mas encará-las com clareza renovada. Não é desprezar a vida, mas aprender a vivê-la com mais profundidade. O silêncio é uma ferramenta que Deus nos deu para lembrar quem realmente somos, seres espirituais vivendo uma experiência humana, chamados para um propósito maior. O silêncio é o berço da transformação. Quando você se permite mergulhar nele, descobre que há dentro de si uma força que jamais imaginou possuir. Essa força não nasce do barulho externo, mas da quietude interior. É quando você para de correr e se aquieta que percebe. Deus sempre esteve ao seu lado, mesmo quando você não conseguia enxergar. A reconstrução da alma não acontece na pressa, mas na entrega. É no silêncio que você aprende a soltar o controle e confiar no plano maior. Muitas vezes pedimos respostas imediatas, mas Deus trabalha em outro tempo. O silêncio, em vez de ausência, é preparação. Ele está moldando sua paciência, fortalecendo sua fé e expandindo sua consciência. Não barulho. Você quer que tudo aconteça agora. No silêncio, você entende que tudo acontece no momento certo. O silêncio não é perda de tempo, é investimento na sua eternidade. É no silêncio também que você descobre o poder da presença. Vivemos em um mundo obcecado com o futuro e aprisionado ao passado, mas a vida só acontece no presente. Quantas vezes você deixou de viver um momento porque estava preocupado com o que poderia acontecer amanhã? Quantas vezes deixou de saborear uma conquista porque já estava ansioso pelo próximo desafio? O silêncio traz você de volta ao agora, ao único lugar onde a vida de fato acontece. E nesse agora você encontra paz. Os grandes mestres espirituais de diferentes tradições sempre enfatizaram o valor do silêncio. Jesus se retirava para orar em lugares solitários. Buda alcançou a iluminação em profunda meditação. Os profetas buscavam cavernas e desertos para ouvir a voz divina. Todos compreenderam que sem o silêncio é impossível escutar o que realmente importa. O silêncio não é ausência, é presença ampliada. É quando você silencia o mundo que pode ouvir a eternidade. E é nesse estado de silêncio que você descobre a direção do seu propósito. O propósito não é algo que você cria apenas com esforço, mas algo que é revelado quando você se alinha ao plano de Deus. Ele fala em seu coração, coloca sonhos que fazem sua alma vibrar, desperta talentos que estavam adormecidos, abre caminhos que pareciam impossíveis. Mas para perceber tudo isso, você precisa de quietude. O barulho cega, o silêncio ilumina.
Reconstrução interior não é um evento isolado, mas uma jornada. Você pode começar dedicando alguns minutos por dia para silenciar. Pode ser pela manhã, antes de mergulhar nas tarefas, ou à noite, antes de dormir. Nesse tempo, desligue as distrações. Respire profundamente e entregue seus pensamentos a Deus. Aos poucos, esse exercício se torna um hábito e o hábito se torna transformação. Não é o tempo em si que importa, mas a disposição de abrir espaço. No silêncio, você também aprende a ouvir a si mesmo com honestidade. Quantos sonhos você abandonou por medo? Quantos talentos você deixou de lado porque duvidou do seu valor? Quantas vezes você calou sua própria essência para agradar os outros? O silêncio escancara essas verdades, não para te condenar, mas para te libertar. Ele revela o que precisa ser curado, o que precisa ser retomado, o que precisa ser deixado para trás. É nesse processo de sinceridade que a alma se fortalece e se reconstrói. E o mais bonito é que no silêncio você percebe que não está só. Deus não é um conceito distante, mas uma presença viva que habita em você. Ele sussurra em sua consciência, guia seus passos, fortalece seu coração. O silêncio te conecta ao amor que sustenta o universo, a paz que o mundo não pode dar, a sabedoria que ultrapassa a lógica humana. O silêncio é o elo entre o humano e o divino. Quando você descobre esse poder, entende que não precisa mais buscar fora o que já existe dentro. O propósito não está em viver para impressionar os outros, mas em ser fiel ao que Deus colocou na sua essência. O propósito não é seguir padrões externos, mas ouvir a voz interna que te chama para ser quem você nasceu para ser. E é no silêncio que essa voz se torna clara. Por isso, se hoje você sente que sua vida perdeu o rumo, que sua alma está cansada, que seu coração está pesado, o convite é simples: silencie, não espere que o mundo se acalme para então encontrar paz. O mundo nunca vai se calar, mas você pode escolher se aquietar por dentro, e isso já muda tudo. No silêncio, você encontrará a clareza que tanto busca, a força que precisa, o propósito que dá sentido a tudo. A reconstrução começa dentro, e quando você se reconstrói, tudo ao seu redor também muda. Seus relacionamentos se tornam mais saudáveis, seu trabalho ganha novo significado, sua vida encontra direção, porque uma alma alinhada ilumina o mundo ao seu redor. O silêncio não é apenas um presente para você, mas para todos que cruzam seu caminho. Então, faça essa escolha hoje. Separe um tempo para silenciar, para ouvir a voz de Deus, para permitir que sua alma se reconstrua. Não é fuga, é coragem. Não é perda de tempo, é ganho de eternidade. Não é solidão, é encontro. O silêncio é a ponte entre quem você é hoje e quem você foi chamado a ser. E quando você atravessa essa ponte, descobre que o propósito sempre esteve lá, esperando para ser vivido.